Então, uma boa tarde para todos. Estamos ao vivo, pegando todo mundo de surpresa. E vamos fazer uma live com o pastor Júlio, falando sobre um assunto que está na atualidade sempre, que é a volta de Jesus. E vamos passar aqui a palavra ao pastor Júlio para falar sobre a volta de Jesus. Amém. Uma boa tarde a todos, né? Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E dentre os assuntos, né, mais importantes para a igreja, a volta de Jesus, eu creio, está assim em primeiro lugar. E com certeza nós estamos vivendo, né, os dias em que muitos estudiosos, muitos que têm pesquisado a Bíblia, têm chegado à conclusão de que este tempo é o tempo da volta de Jesus, né? E daqui a pouco eu gostaria até de ler um texto aqui do Evangelho de Marcos, né? Uma profecia do próprio Senhor Jesus referente aos dias da sua vinda. Pode ler agora? Pode. Então vamos aproveitar o tempo, né? Isso. E se encontra no Evangelho de Marcos, né? No capítulo de número 13, o sermão profético, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre a sua vinda. E a partir do versículo 24 ele vai dizer assim: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aqui Jesus, né, ele nos alerta e diz assim: quando estas coisas começarem a suceder, a acontecer, sabei que já está perto as portas, né? Então, nós temos visto os sinais já começaram. Se eles já começaram, é porque Jesus, né, está se aproximando. Por exemplo, esses dias tivemos, né, o terremoto lá na Turquia. Né? Você falou aqui no Instagram sobre... Foi, não foi? E em parte da Síria também, né? Muitas pessoas que morreram, né? Um terremoto acima de 7 na escala Richter, né? E quantas pessoas que morreram, perderam suas casas, suas moradias, né? Foram abaladas. Tem a situação lá, a crise humanitária continua. Né? Naquela região. Então, isto é um sinal, é um dos sinais. E como a gente leu, que Jesus falou, quando começar a saber que já está perto, então nós podemos deduzir que a volta de Jesus cada vez mais se aproxima. Mas a gente tem visto que um grupo crê que esses sinais, sim, é a volta de Jesus. Mas tem um grupo que não está nem aí. E isso é normal, é natural. Que Jesus, isso sempre aconteceu, terremoto, natural. Tem pessoas que estão achando que essas coisas são coisas naturais e que o Senhor não tem o poder. Sempre aconteceu, sempre né? aconteceu. Mas quando a gente lê aí, a gente está vendo o aviso do próprio Jesus. Jesus, ele é expresso. A natureza vai se manifestar. A natureza vai dizer que algo está acontecendo diferente. Abram o olho. Verdade. Prestem atenção. Está mudando a natureza. Porque a gente vê que fala sobre os céus, sinais no céu. Também. Então tem um pedaço aí que eu não lembro agora que diz que o céu se enrolará como um pergaminho. Lá em Como Apocalipse. entender isso? Lá em Como que eu vou Apocalipse, né? entender isso? Mas a gente vê que é a natureza Dando sinais, né? dando sinais. Mas o homem vai endurecer o seu coração, como na época de Noé, mais uma vez. A arca estava sendo preparada, que nem chove, nunca havia chovido, né? Que verdade. nada. Aí
Não existe isso. E nós estamos indo pelo mesmo caminho, né, pastor? É verdade. Você levantou aí algumas questões aí, né? A questão do ceticismo, né? Não, sempre houve terremotos, sempre aconteceu isso, fome, né, ao longo da história da humanidade. Porém, Jesus ele descreve, né, um aumento nos acontecimentos, gradativamente, né? Então você percebe quando alguns fazem um estudo na questão da geologia, né, e avaliam, então realmente nós temos tido um aumento, né, no número de terremotos. Jesus falou de guerras e rumores de guerras, né, boatos de guerras. Então nós estamos aí com a guerra na Ucrânia, né? A Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então a gente vê os sinais e Jesus mostra as coisas acontecendo simultaneamente. E aponta para uma terceira guerra mundial, que vai ser quando ninguém imaginar, ela vai surgir, né? Verdade. Tudo apontando. Então o que Jesus descreve não é uma situação normal que sempre aconteceu. Isso, é um clímax. Eu acho que é esse ponto aí. Eu acho que é aí que começa a diferença. É aí que aponta. Não, Jesus está vendo por quê? Porque é um clímax. É uma sucessão de acontecimentos, né? A natureza em convulsão, né? A sociedade também, guerras, rumores de guerras, né? E aí você tem a fome, né? Uma fome crescente, né? Uma fome crescente. Verdade. Uma série de acontecimentos simultaneamente, né? Que vão até, na verdade, criando o cenário para a manifestação de um falso salvador. Isso, do anticristo. É bom ligar isso, porque nós ouvimos falar muito, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas a igreja esquece. Já fui até repreendida por isso. Eu falo assim, não, mas primeiro vai se manifestar o anticristo. Está repreendido. Porque a falta do conhecimento da Bíblia está fazendo o povo ir para uma situação de escuridão, Verdade. né? E pode levar até uma adoração errada. Verdade. Então, primeiramente, o anticristo ele vai se manifestar. A igreja, ela não acredita que vai ver o anticristo, pastor. Uhum. Eu pessoalmente acredito que sim, né? O que acontece? Um mundo em crise, né? Aí você me diz, mas o mundo já está em crise. Não, a Bíblia fala de uma situação ainda mais difícil. Um mundo em crise vai clamar por um Salvador. Isso. Aí que entra o diabo, a estratégia do diabo, né? De enviar nesse momento, exatamente nesse momento, um falso Salvador. E aí o povo vai aceitar, vai aclamar, né? Vai pedir. O povo vai verdade. Pedir eles vão clamar por esse Salvador, né? Alguém que aparentemente, entre aspas, vai trazer as soluções, né? Não, eu tenho a resposta para isso, eu tenho a resposta para aquilo, né? E vai, se tiver fome e conseguir levar algum alimento, que maravilha. Se tiver guerra, conseguir mediar a paz, né? É tudo que o mundo quer, que a humanidade vai, né, cada vez mais desejar. E aí, então, por isso, a Bíblia diz em Apocalipse que ele vai conseguir reinar sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. E por outro lado, como você falou, pastora, a questão, né, das pessoas, né, o ceticismo, que havia até nos dias de Noé, e que o próprio Jesus falou, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do homem. Por um lado, a Bíblia chama Noé no Novo Testamento de pregoeiro da justiça, ou seja, ele pregou e as pessoas não creram. Por outro lado, né, a situação do mundo piorando, violência, promiscuidade, todo tipo de pecado. E Jesus diz isso quando fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Já estamos vendo, né? O amor já está num grau... Porque a violência tem aumentado. Tem hora que a gente pensa, meu Deus, a pessoa fez isso, teve coragem. A gente não entende por que a pessoa teve coragem. Mas é o mal que está dominando já essa terra. Verdade. Porque o mal primeiro vai dominando, vem dominando. Uma nuvem negra vem dominando os corações, porque Deus já se afastou. As pessoas afastaram Deus. Verdade. Deus não se afasta, a pessoa afastou Deus. Então nós estamos vendo que as pessoas estão afastando Deus. A humanidade, né, cada vez mais dá as costas para Deus. E botando um outro Deus. Verdade. No lugar daquele que é o nosso Salvador. Então você veja, né? O mundo hoje, né, é um retrato dos dias de Noé. Está aumentando a violência, né, a maldade, todo tipo de iniquidade, imoralidade. Então tudo está aumentando por um lado. Por outro lado, isso faz uma pressão e o amor esfria. O amor vai esfriando na família, na sociedade, e dessa forma está se cumprindo a palavra, o que Jesus falou,
E cabe a nós, né, que cremos, cabe a nós que servimos a Deus, né, não deixar que isso nos influencie. É buscar agora luz para nossas vidas. Né? Verdade. No meio da escuridão, buscar luz. Verdade. Porque a gente está vendo que o caos está vindo. Porque do caos, ele vai tentar tirar uma solução do caos. Então tem uma suposta nova ordem, né? Isso. Então o caos está vindo para que a nova ordem se estabeleça com toda a sua força, né? E tipo uma vitória, né? Porque as pessoas vão querer essa nova ordem. É verdade. Paulo chega a dizer algumas coisas aqui importantes, né? Paulo diz, por exemplo, quando disserem, lá em Tessalonicenses, a paz e segurança, repentina destruição virá. Isso. Ou seja, quando a humanidade chegar à conclusão, não, agora o nosso mundo tem paz. Agora nós temos segurança. Só que será uma falsa paz e uma falsa segurança, infelizmente, né? Quer ver um sinal fortíssimo também? A Bíblia fala em Tessalonicenses, Paulo fala, né, profetiza, que o anticristo ele vai entrar no templo em Jerusalém e vai exigir adoração como Deus. Porém, a gente sabe que esse templo não existe. Ele foi destruído no ano 70, né, aquele templo que Jesus entrou. Que foi profetizado pelo próprio Jesus que ia ser destruído. Exatamente, verdade. Aquele templo, né, Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra. Aí no ano 70, o general Tito foi lá, cercou, né? E havia aquela história que havia ouro no templo, e realmente foi aquela destruição, aquela matança, não deixaram pedra sobre pedra. Então aquele templo foi posto abaixo. Sobrou apenas, né, aquela parte daquela muralha que está lá, que os judeus ficam lá orando, né? Que nós conhecemos como Muro das Lamentações. Sobrou aquele pedacinho lá para eles orarem. Mas a Bíblia diz que o anticristo vai entrar no templo. Isso significa o quê? Que o templo tem que ser reconstruído. Ou seja, aí na nossa história, né, na nossa contagem vai ser o terceiro templo. O primeiro de Salomão, o segundo depois do cativeiro, né, que Herodes deu uma melhorada nele, né, restaurou, melhorou, ampliou. Foi destruído no ano 70 e agora vai ser reconstruído para quê? Para se cumprir a palavra. O anticristo tem que entrar nele e exigir lá dentro a adoração como se ele mesmo fosse Deus, né? E aí você me diz, e aí? Bom, hoje nós temos algumas organizações em Israel dedicadas a isso. Um monte do templo, da ministério que isso. Reconstruindo todos os utensílios. Todos, né? Os utensílios eles já têm prontos, né? As trombetas, utensílios para o sacrifício. Os levitas já estão sendo treinados, né? Sacerdotes estão sendo treinados, né? A novilha vermelha que não existia agora já existe, já produziram ela. Então tudo está sendo preparado. Os sacerdotes estão sendo treinados, né? Tudo está lá já pronto, esperando apenas uma oportunidade para que eles possam adentrar, né, o monte do templo, aonde hoje está sob a administração islâmica, né, e aonde há uma mesquita, para que eles tenham essa autorização, para que eles possam adentrar ali, e autorização para reconstruir naquele local, que é o local do templo, o templo de antigo, né, o templo dos judeus, né, para que volte tudo novamente. Os sacrifícios, o culto ali, com os levitas, com os sacerdotes. E aí então entra a profecia de Paulo da manifestação do anticristo ali. Mas tudo está caminhando para isso. Né? Tudo está caminhando. Entendeu? Então isso mostra que nós não estamos aqui lidando com o conto da carochinha. Né? Com a Branca de Neve e os 7 anões. Nós estamos lidando aqui com a palavra que se cumpre, que acontece, e acontece em nossos dias, né? E é por isso que quando os judeus pedirem uma adoração a eles, eles não vão aceitar. Aí vai ser nessa hora que eles vão abrir os olhos para perceber que... Somente nessa hora eles vão ver, né, que aquele ali... Porque a princípio, né, é aquele período de 7 anos, né? Aqueles 7 anos finais, né? De Daniel. De Daniel, né? As 70 semanas de Daniel, 69 já se cumpriram, falta uma semana. Que são 7 anos. Né? Falta essa semana, esses 7 anos, que aí vai ser o fim. Aí, né, a princípio eles vão receber o anticristo como Messias.
Eles vão crer nele, acreditar nele, ele vai se manifestar como Salvador para os judeus e para o mundo, e eles vão crer e recebê-lo. Não, esse é o Messias que foi prometido. Só que, quando o anticristo fizer isso, que aí vai ser uma profanação. Isso. Vai ser uma blasfêmia. De novo, né? Porque já teve uma... antes dos 70, a gente teve o templo já profanado. Verdade. Antíoco Epifânio, né? Então a gente já vê que é uma profecia cíclica. Isso. Vai repetir, Ela só vai que se mais repetir. agravado. Verdade. Aconteceu uma vez, né? O templo foi profanado. Vai acontecer de novo no tempo do fim. O templo vai ser profanado de novo, né? E aí o que acontece? Quando isso acontecer, aí eles vão se dar conta de que esse Messias é um Messias falso. E aí a profecia lá também, que está em um dos profetas menores, agora não me recordo qual deles, mas um dos profetas menores diz que aí eles vão entender que Jesus era o Messias. Aí os olhos se abrem. E vão chorar, né? Vão chorar, se lamentar e reconhecer. Não, o Messias já veio. E aí cabe o que é a igreja então? Cabe a nós que vivemos nesse tempo, que somos essa geração, né, da volta de Jesus. Eu costumo dizer, né, que se eu não vir, né, não tiver a oportunidade de ver com os meus olhos Jesus voltando, acredito que os meus filhos verão. Porque já está aí, né? Então já não é mais uma coisa para longa data. Não. É uma coisa que está, né, se aproximando cada vez mais. Então cabe a nós o quê? Cabe a nós se preparar, né? Preparar a igreja do nosso tempo, preparar nossos filhos, essa geração nova aí. É que tá uma dificuldade a geração nova, né? Verdade. E nós, como firmes na fé, enraizados, vamos ter que ter força para levantar esses jovens e fazer eles caminharem com um olhar para o Senhor Jesus, para esse mestre, né? Verdade. Preparar essa geração para o que está por vir, né? Para o que está por vir. Porque os dias da vinda de Jesus já não estão sendo fáceis. E o realmente está voltando. Jesus está voltando, verdadeiramente. As pessoas podem não crer, mas aquelas pessoas que têm o Espírito Santo, elas já perceberam que Jesus está voltando. É verdade. Toda pessoa que tem, né, o Espírito Santo de Deus, né, ela pode até não ter muito conhecimento da Bíblia, da palavra. Isso, verdade. Isso é ótimo. Né? Ela pode não ter muito conhecimento da palavra, mas ela já percebeu ali, né? O Espírito Santo já deu um alerta. Olha, Jesus, meu filho, está vindo, está voltando.